Aqui é um país... Eu não acredito porque não tem sinceridade nas palavras dele, pô. Tem um ator. Ele tem um camarada que tem um nível altíssimo de cultura, de conhecimento jurídico, ele sabe, ele tem condições de inclusive fazer um filme, uma novela, participar de um seriado, porque ele sabe interpretar como ninguém, pô. Barroso deu uma entrevista na segunda-feira sobre o Roda Viva, mas eu confesso, não repercutimos porque eu mesmo nem parei para ver. Como que eu fiquei sabendo? Provavelmente como alguns de vocês que estão aqui. Bombou lá no Teco Teco. Então, de ontem para hoje, começou a viralizar os vídeos de falas do Barroso e eu parei para ver e pensei, gente, o que é isso? O que está acontecendo? O Barroso tá emocionado, ele teve um arrependimento sincero. Mas como assim, Érico? Do que você está falando? Então, você lembra aquelas falas do Barroso? De eleição, não se ganha, se toma, de que perdeu Mané, dentre outras falas. Parece que o ministro Barroso, Cristo tocou o coração dele e ele está muito emocionado com tudo isso. E aí ele resolveu falar sobre isso no Roda Viva. Então eu gostaria que você assistisse as falas que a gente separou dele aqui, para a gente poder repercutir com a bancada. E depois que você assistir, a gente vai botar uma enquete aqui embaixo para saber se você acredita nesse arrependimento. O cara tá rindo aqui, sabemos que ele provavelmente não acredita. E aí a gente repercute e desenvolve. Então deixa seu like aí, Mano Walter, pode soltar o vídeo aí pra gente. O arrependimento, ministro, qual é o arrependimento? Não, nesses 12 anos e pouco no Supremo, eu fui nesse congresso da Uni, a convite, eu até não ia, porque eu fiz o movimento estudantil, mas a menina ligou para a minha secretária-geral e disse, olha, o ambiente aqui é harmonioso, nós chamamos o Flávio Dino, que era o ministro da Justiça, o Orlando Silva, que era o relator do projeto, era para discutir a questão das plataformas digitais. E o Flávio e o Orlando espertamente me colocaram para falar primeiro. A hora que eu subo no palco para falar primeiro, tinha uma oposição derrotada. E aí o palco é cercado por um grupo com corneta, tambor, barulho, xingamentos, que atendia pelo sugestivo nome de Fagulha Revolucionária Trotskista. Eu nem sabia que ainda existiam essas coisas. E aí eles, na gritaria, e eu não conseguia ouvir. A minha voz, comecei a gritar para ver se conseguia falar, e a uma certa altura desisti e falei assim, para vocês estarem aqui fazendo esse papel, nós derrotamos a ditadura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos a censura, e aí falei, nós derrotamos o bolsonarismo. Foi uma frase infeliz. Porque, primeiro, o nós dava a impressão que foi o Supremo. Eu queria dizer que foi a sociedade brasileira, isso era logo depois da eleição. E segundo, eu nunca fulanizei o debate, eu não gosto de fulanizar, nunca faço um argumento ad hominem. Portanto, eu queria dizer o extremismo, essa forma incivilizada de reagir, e aquilo, de certa forma, era um desrespeito a milhões de pessoas que tinham votado no ex-presidente. De modo que, aí eu fiz, Dani, a única coisa que alguém deve fazer quando comete um erro, pedir desculpas. No dia seguinte fiz uma nota que queria pedir desculpas, foi uma frase mal colocada e eu lamento ter proferido. E aí, depois que você pede desculpas sinceras, na tradição judaico-cristã, aliás, hoje é véspera do Ano Novo Judaico, Shana Tová para a comunidade judaica, a tradição judaico-cristã é a que você merece o perdão se for sincero com o arrependimento. E assim foi, pedir desculpas e seguir viagem. Agora, o perder uma Maria numa mola, eu me arrependi depois de 3 dias sendo xingado na rua em Nova York, entendeu? Essa foi colocada de verdade. E nunca disse que eleição não se ganha, eleição se toma. Eu brinquei que eleição não se ganha, se toma. Eu queria lhe apresentar sobre a referência. Está com som? Não, pode ser que sim, pode ser que não. Rapaziada, vocês viram 3 momentos aí, né? O Barroso dizendo que o perdeu Mané, ele falou porque estava sendo atacado na rua, que a fala de nós vencemos o bolsonarismo veio porque ele estava num ambiente acadêmico e ele quis dizer nós sociedade, gente, não nós o STF. Ele só não explicou essa última fala, né? Que ele não sabia que o áudio estava sendo gravado e ele falou, né? E eu disse para ele, eleição não se ganha, se toma, ha. Ele disse, né? E aí, em algum momento, ele se deu conta e perguntou, tá sendo gravado? E aí respondem a ele, pode ser que sim. Bom, eu queria saber de você. Tá aqui no nosso chat, a nossa enquete, já tá, né, Mano Val? Nossa enquete para saber se você acredita no arrependimento do Barroso ou se pode ser apenas o efeito Magnitsky. Eu queria até colocar, mas também não queria tripudiar, tem um momento, né, no Roda Viva, a gente nem separou isso, né, Mano Val? Separou? Ih, rapaz, eu aqui falando que eu não ia botar no tripudiar, o que eu faço agora? Tá bom, vamos botar, gente. Assim, é só para então, vamos fazer o seguinte, tá?
Eu não queria botar, vou explicar porque eu não queria botar. Porque o cara tá chorando, aí parece que, pô, eu tô aqui querendo dizer que o cara tá fazendo um teatro e tal. Mas eu vou deixar, como sempre, o nosso chat avaliar. Se você acha que esse choro é honesto, é de coração, ou se é só teatro. Então, mano, Walter, passa aí o vídeo e já eu, na sequência, passo a palavra pra rapaziada aqui. Aqui é um país o Brasil é um país que acolhe as pessoas. Aí levantou-se esse senhor para agradecer. Não foi isso que me emocionou na hora. Mas é só para dizer esse é o Brasil. Acolhe a todos, não discrimina ninguém. Emocionante, gente, emocionante. Eu já vou passar a palavra para quem? Pro Carcará, porque essa risadinha que você ouviu aqui no microfone foi do Carcará. Então, Carcará, isso aí já temos um spoiler, né? Você então, Carcará, não acredita no arrependimento sincero do Barroso? O que é isso então, irmão? Eu não acredito porque não tem sinceridade nas palavras dele, pô. Tem um ator. Ele tem um camarada que tem um nível altíssimo de cultura, de conhecimento jurídico, ele sabe, ele tem condições de inclusive fazer um filme, uma novela, participar de um seriado, porque ele sabe interpretar como ninguém, pô. Então ele vai pedir perdão, então vamos começar nas falas deles anterior à Lava Jato, ou então durante a Lava Jato, que ele falou que teve uma gangue que roubaram o dinheiro, no final destruíram a Lava Jato. Então vamos pedir perdão, né, o ministro. Depois, lá em Nova York, o pessoal foi atrás dele, ministro, ajuda a gente aí. Ele perdeu, mané. O ministro não sabe o poder de uma frase dessa em tempo da internet, as informações difusas. Claro que sabe, pô. Depois foi lá para aquele auditório da universidade, nós vencemos o bolsonarismo. Porra, cara, nós é nós. Ele é ele, vós é vós. Vocês são vocês. Aí ele dizer que não sabe mais a língua portuguesa, os pronomes pessoais da língua portuguesa, aí não dá, né, camarada? Se o cara tivesse lá do sertão, fosse semi-analfabeto, não tivesse sido alfabetizado, seria muito bem aceitável, porque o cara não tem noção do que é a conjunção verbo nominal. Mas do ministro não dá para aceitar isso aí. Infelizmente, o nosso Supremo Tribunal Federal, ele passou os pés pela mão. Os ministros gostam muito de aparecer, de estar na mídia, de conversar, dar palpites, shows, eventos, cantar, coisa que um ministro da Suprema Corte, em nenhum lugar do planeta faz, nem onde tem as ditaduras mais cruéis, eles evitam aparecer. Mas aqui virou showman ser ministro, com exceções de um ou de outro ali, mas o restante gosta muito de aparecer, dar palpites, falar com a decisão de um julgamento antes mesmo de acontecer. E fica difícil, né, você, numa situação dessa aí, dizer que se arrependeu. Porém, existe o fator lei Magnitsky. Essa lei faz a pessoa se arrepender. Sinceramente, ela dói. E outra coisa, dói não é no coração, é no bolso. Porque com a lei Magnitsky você perde a sua entrada nos Estados Unidos da América. Então, se você tiver algum bem lá, família, instalações, empresa, tchau, bye, bye, América. Não vai mais tocar nesse tipo de bem material. Então, é pesado, eu não desejo isso para ninguém, mas, infelizmente, não é normal. A Suprema Corte do Brasil está sobre essa ameaça, onde todo mundo observa que tem alguma coisa errada. Inclusive, a Europa está fazendo um documento aí para apresentar que o Brasil é um país ditatorial. Vai ser esse documento, já estão sendo alinhados, tá, senhores? E não é por causa do povo, é por causa do judiciário militante. Então, isso que é a realidade. E a lei Magnitsky faz isso aí, faz a pessoa se arrepender, repensar, prova, mostra para o mundo que você não faz o que quer porque é juiz, porque isso, porque aquilo. O devido processo legal tem que ser respeitado. Uma pessoa que não tem foro privilegiado não pode ser julgada pelo Supremo. Essas coisas simples que qualquer
habitante, qualquer cidadão que assiste o Jornal Nacional, acessa a internet, sabe que existe distinta jurisdição. Porém, o mundo todo é ciente disso aí, é notório, isso roda na internet, algumas arbitrariedades que aconteceu no Brasil, a complacência do nosso judiciário com o crime organizado, pessoa sendo solta com 500 quilos de cocaína, 700, 200, criminosos sendo liberados. Então, fica difícil aceitar essa lágrima aí. Parece aquela velha lágrima do crocodilo antes de comer a presa. Infelizmente é isso. É, Carcará. Inclusive o pessoal no nosso chat aqui estava comentando que a Globo está perdendo, né? Porque parece um grande ator. Não vou tomar muito à frente aqui de nenhuma opinião. Também não tem porque ficar dando benefício da dúvida para ninguém. Ele comentou naquele momento o que tinha acontecido, mas é muito curioso que toda essa emoção vem agora. E aí, Miquel, o Carcará deu destaque para uma coisa importante, que é o medo de perder as coisas nos Estados Unidos. Tu sabe como é que tá essa situação, irmão? Porque falou que foi comentado que ele estava vendendo, né, aquela propriedade, né, que ele tinha lá. Não sei se você sabe de alguma coisa sobre isso, mas quero ouvir seu comentário, Miquel. E você de casa, deixa seu like aqui. O Eric, a questão do Barroso com os Estados Unidos é muito mais grave, talvez, do que para a maioria dos ministros. Não só porque, vamos lá, o Barroso não foi sancionado pela Magnitsky, ou seja, ele ainda não está proibido de lidar com empresas americanas, ele não perdeu o seu patrimônio nos Estados Unidos, porém, a vida dele era extremamente conectada aos Estados Unidos. O Barroso era, inclusive, professor de algumas universidades americanas. Ele era um professor convidado justamente pelo seu notório saber jurídico. Então ele ia lá dar aula, ensinar, e o seu filho, principalmente, tinha também um cargo de alto escalão em uma empresa internacional lá nos Estados Unidos. Assim que perdeu o visto, o Barroso e seus familiares, o filho dele foi mandado em férias e disseram, olha, fica de férias aí, vamos aguardar para ver o que está acontecendo. Então, para o Barroso, por mais que ele não tenha tido um bloqueio direto dos seus bens nos Estados Unidos, ele se encontra em uma situação muito delicada, porque a vida dele, e principalmente dos familiares dele, tinham muitas conexões nos Estados Unidos e isso tudo afeta. Agora, o Barroso ele disse que se arrependeu daquela fala de vencemos o bolsonarismo e disse que soltou uma nota logo no dia seguinte. Eu confesso que eu não encontrei essa nota dele de justificativa no dia seguinte da fala que ele fez no Congresso da União Nacional de Estudantes. Mas o que ninguém está falando, o que ninguém está perguntando é o seguinte, o Barroso diz o tempo todo que o processo no Brasil é um processo legal, é um processo que está sendo jogado dentro da Constituição e que, de fato, houve uma tentativa de golpe. Mas há pouco tempo atrás, o mesmo Barroso disse que, quando era presidente do TSE, ele pediu ajuda aos Estados Unidos para evitar um golpe no Brasil. E obteve essa ajuda, agradeceu, inclusive, aos Estados Unidos. Ora, se ele pediu ajuda quando presidente do TSE, recebeu essa ajuda dos Estados Unidos, por que agora ele não pega e as mesmas provas que ele apresentou lá em 2022 para evitar um suposto golpe que ele afirmou, por que ele não apresenta essas provas agora ao presidente Donald Trump para acabar de vez com essa discussão? Porque se naquela época ele apresentou provas e houve uma interferência americana no Brasil, segundo ele mesmo falou, por que ele não faz isso agora? E outra, se naquela época a interferência americana foi vista com bons olhos enquanto ele era presidente do TSE, porque agora, nesse momento, essa intervenção se torna ruim. 2 pesos e 2 medidas. A justiça brasileira tem dessas coisas, né? O STF tem essa característica muito marcante de revisar a legislação, revisar a jurisprudência, revisar a própria Constituição, a noção de moral, a noção de certo e errado, conforme os interesses de quem está no poder. Então, fica esse meu questionamento. Se o ministro teve provas para apresentar em 2022 para evitar um golpe, e ele disse que apresentou as provas e conseguiu ajuda, faça novamente. E aí a gente resolve essa questão, os Estados Unidos vão parar, porque teve golpe, né? Você conseguiu ajuda, faz de novo. Miquel, parece que está além da revisão de leis, né? Júlio, você já comentou aqui diversas vezes uma frase que eu gosto muito, que os vencedores sempre reescrevem a história. Quando o Miquel conta pra gente que
não consegue encontrar essa suposta fala do Barroso. Não, mas eu me desculpei no dia seguinte. Gente, vou dar um benefício da dúvida. Pode ser que ela exista mesmo e a gente só não encontrou aqui. Mas também não me surpreenderia, Júlio, nem um momento, se fosse o camarada reescrevendo a história. E queria botar mais uma pitadinha aqui, Júlio, sobre a questão dos Estados Unidos terem ajudado a supostamente não ter uma intervenção militar no Brasil. Isso de fato foi notícia na época, mas vamos lembrar que naquela época era o Biden, né? É engraçado que o Barroso agora não está à vontade com o Trump, mas estava com o Biden. O que é isso, Júlio? Era a caneta. Bem, Eric, esse é o vai e vem, né, da política americana. Os democratas e os republicanos, e esse revezamento. E as coisas que reverberam e refletem no mundo são exatamente por isso. Vimos uma ajuda desenfreada, sem muitas comprovações, de bilhões e bilhões de dólares à Ucrânia, pelo governo Biden. Vimos também um juiz aqui do Brasil, um ministro, né, indo procurar ajuda para combater a extrema-direita e combater algo do tipo no país. Pois bem, agora o jogo inverteu e agora ele não tem mais esse apoio. Fica tudo muito nebuloso, inclusive o caso Felipe Martins, que poucos estão falando, mas essa onda está crescendo como um tsunami e o mar está secando. A hora que essa onda vier, com certeza vai engolir Magnitsky e todas essas outras coisas que estão acontecendo quanto às sanções americanas. Porque no caso Felipe Martins, houve sim, né, uma interrupção causada pelo Brasil dentro da nação americana, usando a máquina americana da época. Isso não cheira bem nos Estados Unidos, isso é cometer um crime muito grave e eu acho que ainda vamos escutar notícias sobre isso. Mas como estamos falando do ministro Barroso, sobre esse arrependimento dele, também não creio em arrependimentos. E sim, ele sabe o que está por vir e não tem mais o que se fazer. Então a maneira de pedir desculpas foi essa maneira completamente teatral, né? O tablado, né? O tablado do teatro de um ministro que tenta de qualquer maneira se explicar. E quando é indagado, ele fala que não foi uma fala dele e nem do STF, e sim ele estava representando a população brasileira. Quantos votos ele teve para representar a população brasileira? Essa é a pergunta, porque nenhum ministro do STF foi votado por ninguém, não possuiu nenhum voto, não foi colocado lá pela população brasileira. Então, dobre a sua língua para falar sobre representatividade da população, que é uma coisa que você não tem. Então, vemos essa desculpa esfarrapada, essa cara de coitado, mas eu acho que o que vem por aí não vai adiantar fazer essas escaramuças. A onda está crescendo, o tsunami está chegando e cada vez vai piorar mais. E no meio de tudo isso, Júlio, eu vou te fazer uma última pergunta aqui, Carcará, para a gente já virar para o assunto maduro, que é o assunto aí do dia. Hoje teve a CPI do INSS. CPMI. E aí, CPI do INSS, com o careca do INSS. E aí eu pensei, porra, é isso, começou lá cedo, né? Eu falei, vou assistir porque certamente isso vai dar matéria. Não teve, porque teve cancelamento por causa de briga, né? Teve muita briga lá, muito conflito. E é muito curioso, porque agora começou a aparecer os números mais específicos da investigação do INSS pela Polícia Federal. E ele já tem comprovadamente, vamos lá, 6,3 bilhões desviados. Comprovado já sabe, tem 6,3 bilhões que foi desviado. Sabemos que isso pode chegar até 90 milhões, porque é o limite que teve de empréstimo feito por INSS. Muitos ali, claro, são legítimos, mas não dá para saber se vão ser 20, vão ser 30, isso bilhões, tá, gente? E na conta do careca do INSS, que estava um pouco revoltado hoje nessa CPI, até porque ele está preso preventivamente, ele conseguiu botar no bolso quase 600 milhões, irmão, para ele, das 22 empresas dele, e aqueles outros 6 bilhões é porque, isso aí deve ser a taxa, né? Esses 6 milhões deve ser a taxa, porque é muito próximo de 10%, e esses 6 bilhões é porque a empresa que está roubando é que fica com a maior parte do dinheiro, e aí essa empresa que pegou distribui, tá? Isso aqui não tô acusando ninguém não, gente, é a investigação da Polícia Federal.
Então, assim, acabou parando e não virou notícia, mas eu sei que você gosta muito desse assunto e agora parece que ele voltou com tudo. Parece que a direita, de algum momento, de alguma forma, entendeu que esse é o momento. Não sei se... Podiam estar falando disso há muito tempo, mas aí agora começou a CPI. Irmão, tá chovendo de assunto. Será que agora vai, Carcará? A CPI vai derrubar governos por causa do INSS? Que, quero lembrar, pode vir a ser um rombo maior até do que o da Lava Jato, se chegar ali nos 40 bi? Bom, camarada, isso aí que a gente sempre faz aqui, é o teatro das tesouras. O que é que o governo está fazendo? É um escândalo gigantesco, atinge direto o eleitor dele, que é a camada mais baixa da população. E o que é que o governo faz? Principalmente o liderado pelos partidos de esquerda, o PT. Eles usam qualquer notícia do dia para bombardear a população, para tirar o foco do INSS. Porque tem cálculos que dizem que são 90 bilhões, outros falam que são 200 bilhões. E já tem comentários que pode chegar a 1 trilhão, dependendo da época que isso acontece, que não tinha internet e ninguém sabia. Só que isso começou em 80, esse tipo de coisa. Tem uns tipos de empréstimo que foram para crianças que têm problema de deficiência mental, pô. Também está nesse processo aí, mais de 100 mil. Eram menores que não têm condição de fazer empréstimo, mas foi feito no nome dessas pessoas, cadáveres e assim vai. O que acontece com isso aí? Onde é que está o problema todinho? O Brasil está passando por um processo gigantesco de ajuste político e de visualização, de atenção sobre esses escândalos. Aí o que é que o cara faz? Usou o termo o quê? O Trump na Venezuela, que é o problema. Aí Rede Globo, os canais que apoiam o governo, o UOL, não sei o que mais lá, choveu que o Trump é o malvadão que vai destruir a Venezuela, que agora o Maduro tem que defender a soberania, que os traficantes não podem ser considerados terroristas porque temos que defender nossa soberania e que soberania. E nisso a população foi engolida mais uma vez por notícias que não é a realidade das coisas. Isso tudo sobre o INSS ficou fora de foco. E teve agora a reunião da ONU, que a todos os noticiários do Brasil, que o Lula teve uma reunião com o Trump, e que a gente provou que isso é mentira, não foi reunião, foi só um encontro. Isso foi também, deu um dia de glórias. Ai, meu Deus, o Trump fez assim para o presidente do Brasil. Cara, a CPMI do INSS, ela não deixou de rolar, não. O problema é que os meios de comunicação que são direcionados e são pagos para iludir a população, mudaram o foco para a soberania, que o governo está defendendo a nação, que o presidente é um homem de guerra, mas é tudo ao contrário, pô. O cara está se aproximando da China, o governo Trump está fazendo a retaliação a nível ocidental, que eu já falei que é uma contra-revolução do Ocidente, contra essa massa gigantesca que quer destruir o cristianismo através do comunismo, através do Foro de São Paulo na América Latina. Os cartéis de droga estão destruindo as famílias, destruindo a juventude todinha. E o Trump falou assim, vou dar um basta nisso aí. E isso afetou o bolso de muita gente importante. Por exemplo, o Maduro, por exemplo, não consegue mais tirar um barcozinho lá no Caribe, porque o Trump mete míssil para cima. Entendeu? Com esse acontecimento geral, o Trump, com a aplicação da seção 301 da Câmara de Comércio, chegou na Faria Lima. Foi só ele falar, vou investigar o que está acontecendo no Brasil. Uma semana depois, caraca, o PCC é o dono da Faria Lima ali, os bilhões e bilhões é feito nos escritórios ali. Foi coincidência? Não foi, porque tem alguém de fora apontando o dedo. Ó, meu irmão, eu sei que tu tá nessa faina aí. Joga pra fora esse defunto aí, que senão eu vou te meter uma magnífica e tu vai perder aqui o teu visto. É assim que o Trump tá trabalhando, e foi dito aqui no programa. Nem começou a sucuri apertar o nó. Já tem gente chorando, se arrependendo, dizendo que errou. E olha que não teve um disparo de festinha, tá? Carcará. Mas assim, diante desse cenário, a gente pode esperar grandes condenações. Pelo menos isso. Já que a investigação ainda vai aparecer muita coisa, mas o que já apareceu já é suficiente para prender uma rapaziada. Vamos ver até onde vai.